Olá, segunda série. Vamos dar início à terceira aula de Química com o assunto Soluções, um dos tipos de dispersão. Então vamos retomar alguns conhecimentos que você já tem. Primeiro, há dois tipos de misturas. Nós sabemos que existem as misturas homogêneas, que também são chamadas de soluções, e existem as misturas heterogêneas. Então aqui nós temos uma ilustração para relembrar. Água com óleo. Trata-se de uma mistura heterogênea, então nós conseguimos detectar que o óleo vai ficar acima da água, né? nessa ilustração aqui. E água com sal, nós não conseguimos detectar onde está a água, onde está o sal, eles não estão isolados, eles vivem, como a classificação diz, né? Misturados. Então eles são classificados como mistura homogênea, ou também são chamados de soluções. Já em certas misturas, nós não podemos fazer uma distinção visual. No caso, nem a olho nu e nem com alguns microscópios sofisticados. Então, com base no aspecto, de acordo com o grau de aproximação de um sistema, nós podemos classificar as dispersões. Então, vamos ver quais os tipos de dispersões que existem, tá? Então, primeiro, vamos ver aqui o exemplo, sempre utilizando como dispergente a água. Dispergente como se fosse também o solvente, tá bom? Então, o disperso é como se fosse o soluto, vamos dizer assim. Então, utilizando o disperso como sal, nós temos uma solução verdadeira. Então, nós temos o soluto e temos o soluto sendo sal e o solvente sendo a água. Certo? Então, como o sal se dissolve na água, nós temos uma solução verdadeira. E utilizando, em vez do sal, o amido de milho, nós vamos ter a chamada dispersão coloidal. O que é isso, professor? Dispersão coloidal. Já vamos verificar de uma forma mais fácil e mais concentrada só na dispersão coloidal, tá bom? Vamos ver o último exemplo, utilizando como disperso a areia. Então, nós vamos ter uma suspensão, porque cessada a agitação, ocorre a decantação e a areia vai se depositar. Aí eu vou conseguir ver a areia lá embaixo e a água em cima, ou seja, uma mistura heterogênea. Então, com a areia, uma mistura heterogênea. Com sal, no primeiro exemplo, nós temos uma solução. E com amido de milho, nós temos a chamada dispersão coloidal. Então, vamos focar agora nessa dispersão coloidal, tá bom? Vamos ver. Os dois casos extremos são mais fáceis de ser caracterizados. Soluções, que é o caso água com sal, são uniformes, mesmo quando observados com instrumentos ópticos. O que quer dizer isso? Se você olhar no microscópio uma amostra de água com sal, você não vai detectar onde está a água e onde está o sal. Entendeu? Isso que quer dizer. Suspensões, formadas por fases que são visíveis mesmo a olho nu e que podem ser separadas. É o caso da água com areia. Então, a água com areia não é uma solução, é uma suspensão. E entre esses dois tipos, há a dispersão coloidal. Então, vamos verificar ela com mais calma. Visualmente, a mistura de amido de milho e água, ela tem um aspecto de um líquido uniforme branco e opaco. Então, normalmente, quem olha assim de cara, a água com amido de milho, então ela vai chutar na solução, entendeu? E vai errar, tá? Então, o amido de milho e a água, ela não é uma mistura homogênea, trata-se de uma mistura heterogênea. Ah, professor, mas nós não conseguimos detectar o amido de milho olhando assim, igual água e óleo. Não dá. Mas nós vamos ter algumas diferenças para detectar quando não se trata de solução e sim de coloide, de dispersão coloidal. Tá bom? Já vou explicar para vocês também. No entanto, as diminutas unidades do disperso podem ser identificadas recorrendo a instrumentos ópticos, como os ultramicroscópios. Então, aqui, o texto nos traz uma opção de como verificar se trata-se de uma solução ou de uma solução verdadeira, vamos dizer assim, ou apenas de uma dispersão coloidal. Então, no caso da água com amido de milho, quando você olha no chamado ultramicroscópio, que é um microscópio especial, onde nós conseguimos ver as partículas mesmo que são formadas, nós podemos verificar algumas partículas pequenas do amido de milho, que não se mistura com a água. Então, por conta disso, ele não vai ser classificado como solução, e sim como dispersão coloidal.
Tá? E de onde veio esse estudo da dispersão coloidal? Então ele vai começar mais ou menos em 1861 com Thomas Graham, que ele verificou que certas soluções cujas unidades dispersas, algumas unidades dispersas eram incapazes de atravessar os sacos de pergaminho. Aí não conseguia atravessar e ficava retido no saco de pergaminho, vamos dizer assim, atravessava mais a água, mais o líquido. Tá? Vou fazer uma comparação bem mais fácil para vocês entenderem. É como se ele estivesse coando, igual nós estamos fazendo café, né? Coloca a água, põe o café, mistura, parece que está misturado, mas quando coloca no coador, a solução do café passa, mas fica um café retido. Então, mais ou menos foi esse experimento que Thomas Graham fez. E por ter esse aspecto semelhante ao da cola, nesse caso, nesse experimento que ele fez, foram classificados como coloides. Então, coloides vem de semelhante à cola, tá bom? As partículas não atravessavam os sacos de pergaminho porque eram maiores que os orifícios dele. Então, os sacos de pergaminho, eles possuíam pequenos orifícios, igual o coador, né? Um filtro de papel também, por exemplo. Eles têm pequenos orifícios, onde o líquido consegue passar. Mas dependendo do tamanho do que está dissolvido no líquido, não passa. Certo? É basicamente igual ao café, gente. O café também, quando ele está a borra do café com a água, também pode ser um exemplo de dispersão coloidal, se ele estiver bem dissolvido. Tá? Se for um bem concentrado mesmo, igual só colocar a colher de café dentro da água, não, vai ser heterogêneo, que a gente consegue verificar os pozinhos de café, tá? Então aqui nós temos uma tabelinha, um gráficozinho mostrando algumas informações físicas sobre os tamanhos das partículas, tá bom? Então, abaixo de 1 nanômetro, quando as partículas possuem abaixo de 1 nanômetro ou 10 angstrom, nós vamos ter as soluções verdadeiras. Acima de 100 nanômetro ou 1000 angstrom, nós temos as suspensões, certo? E entre 1 e 100, aqui nós vamos ter as dispersões coloidais, tá? Então, o fator determinante para que se tenha uma solução verdadeira, uma dispersão coloidal ou uma suspensão é o estado da divisão das partículas do disperso. Não vai ser a natureza química, tá? Então, apenas a estrutura física, o tamanho da partícula, ok? Aí o livro de vocês também traz essa tabela que vai mostrar algumas características das dispersões, certo? Então aqui nós temos o disperso, da solução, da dispersão coloidal e da suspensão. Então os dispersos das soluções são átomos, íons ou moléculas. Das dispersões coloidais, então, vão ser aglomerados, eles vão ser classificados como aglomerados, e na suspensão vão ser grandes aglomerados. O diâmetro das dispersões, o diâmetro das partículas. Então aqui o diâmetro é menor que 1 nanômetro. Aqui é entre 1 nanômetro e 100 nanômetro nas dispersões coloidais. Na suspensão tem um pequeno erro no livro de vocês, tá? Tá aqui, ó, diâmetro menor que 100. Vou até mostrar. Não é menor, é maior, tá? Então, a suspensão são diâmetros maiores que 100 nanômetros, ok? Então, está menor aqui, mas o correto é maior. Beleza? Então, diâmetros maiores que 100 nanômetros são suspensões. Visibilidade das partículas. Na solução não é visível. Na dispersão coloidal só é visível no ultramicroscópio, como eu falei, é o microscópio próprio para visualização de dispersões coloidais, tá? E na suspensão, você não precisa do ultramicroscópio, é tudo visível a olho nu, tá? O exemplo aqui que o livro dá: solução, sal em água, dispersão coloidal, gelatina em água, e a suspensão, nós temos a água barrenta. As dispersões coloidais estão presentes no nosso cotidiano. Isso se dá basicamente porque os dispersos, em qualquer dos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, eles podem formar dispersões coloidais com determinados dispergentes, que podem estar no estado sólido ou no estado líquido. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos, então, de dispersões coloidais. Eu acho que eu não sei se eu já comentei, mas as dispersões coloidais elas também podem ser chamadas de coloides, tá? Eu prefiro chamar coloide, melhor do que dispersão coloidal.
Aqui nós temos exemplo da gelatina, que é uma mistura do sal de colágeno, que é uma proteína animal, disperso em água. O aerossol líquido é uma dispersão coloidal de partículas líquidas entre os gases atmosféricos. Então, é uma mistura, vamos dizer assim, de líquido com gás. Os flutuadores são formados por espumas sólidas, também é mistura de sólido com líquido. As safiras são sol sólido de íons ferro e titânio mais 4 dispersos no sólido óxido de alumínio. Então aqui algumas pedras preciosas, elas são misturas de sólido com sólido, tá? E a presença dos dois íons, tanto do ferro como do titânio, que vai garantir o tom azulado à pedra. A fumaça também é uma dispersão coloidal, ela não é uma substância pura, então seria uma mistura da partícula sólida com os gases atmosféricos. A fuligem, né, que dá a coloração mais escura. A espuma, também com qualquer material de limpeza, ela é formada com a dispersão coloidal do ar e a solução líquida do sabão, então é uma mistura também. E nós temos outros exemplos de colóides nos seres vivos, que são alguns sistemas coloidais responsáveis por algumas funções vitais, como, por exemplo, o sangue, né, que serve para a circulação, o pus, que vai auxiliar no processo inflamatório. Na indústria, nós temos alguns exemplos de tintas e também alguns cosméticos, como shampoo, condicionador, espuma de barbear. E na alimentação, nós temos o pudim, o queijo, o requeijão, manteiga, maionese. Então, todos esses aí são exemplos de dispersões coloidais, não são soluções. Por mais que a gente pense que é a solução, não são classificados como soluções. Ok? Por hoje é só e bom estudo para vocês.